Quero que vocês recebam com muito calor, com muito carinho e com uma salva de palmas, Diego Oliveira! E aí, Diegão? O cara veio com o cheque na mão aqui, ó. Vem com um cheque já aqui para dar para vocês, ó. Pessoal, rapidinho, a gente vai sortear depois, acho que do almoço, 8 vouchers desse aqui, são R$500 em vistorias, para você executar aqui em Goiânia, em Brasília, Trindade, Anápolis, e se vocês for de outra cidade, se inscreve também, tá? Que daí a gente consegue ajudá-los, tá? Então, não é em dinheiro, tá, pessoal? A gente vai conectar vocês com parceiros, empresas de vistoria, e aí vocês vão pagá-los com esse cheque. É só se inscrever bem facinho aqui nesses QR Code, beleza? Maravilha. Dado o recado, então. Pessoal, além de tudo isso que foi falado ali, que eu sou advogado, administrador, blá, 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 na verdade eu sou um vistoriador de imóveis. Acima de tudo, com bastante orgulho, tá? Enquanto eu fazia todas essas graduações, eu trabalhava numa imobiliária, fazia lá essa imobiliária fazia 600 vistorias por mês, chamava-se Imobiliária Bragnoli, lá de Florianópolis. Bem grande, bem tradicional. E lá eu aprendi a fazer vistorias. Depois disso, eu tive uma empresa de vistorias, na qual nós fazíamos 5.000 vistorias por mês, todo mês, de entrada e de saída no Brasil inteiro, inclusive aqui em Goiânia. Hoje, eu sou sócio do Pleno Vistorias, mas eu vou conversar com vocês sobre a bandeira de um projeto muito legal que a gente tem chamado Vivendo de Vistorias, tá? E aqui hoje a gente vai buscar desmistificar a parte das vistorias dentro da imobiliária de vocês. Qual que é o negócio da imobiliária de vocês? É realmente se preocupar em gerenciar vistorias, fazer vistorias, ou se preocupar com a parte comercial, trabalhar com locação, com vendas? Qual que é o foco realmente de vocês? Nós vamos falar sobre esses dois pontos. Antes de começar a minha fala, eu vou citar aqui o professor Clóvis de Barros Filho. Num dos livros e podcasts dele, ele trouxe uma citação que é da xícara ou do copo meio cheio, tá? Se você chega numa conversa com um copo totalmente cheio, você não está disposto a aprender nada, ok? Se você chega com um copo totalmente vazio, você não está disposto a contribuir com nada, só receber. Então a proposta aqui é chegar com um copo meio cheio. Então eu vou buscar transmitir para vocês um pouco de conhecimento e a gente sempre aprende com vocês também. Nós estamos com um stand aqui no ladinho, depois a gente pode trocar algumas experiências, tá certo? Vamos aqui para o nosso bate-papo e vamos embora. Pessoal, eu tô suando porque eu saí de Florianópolis, estava 12 graus. E aqui deve estar uns 80, né? Então, vamos lá. Então a gente começa. Qual que é o negócio da sua imobiliária? É lidar com locação ou é lidar com vistorias? A vistoria, pessoal, para vocês saberem, ela já não é mais aquela coisa de que o prestador de serviços vai fazer, o menino que faz tudo vai fazer. Virou um negócio altamente profissional, com muita tecnologia. E qual que é o que é uma vistoria e qual que é o papel dela na locação? Tem gente que não sabe, acha que é só um inventário, acha que é só listar a pintura nova para o seguro pagar no final, porque se não tiver nova o seguro não paga. Mas e o resto? A gente vem tentando trabalhar a vistoria como um ponto de alavancagem para a imobiliária, para que, primeiro, a imobiliária possa rentabilizar com essa vistoria. Vou explicar depois como fazer isso. Tem gente que faz, mas faz errado. E também a própria vistoria ela seja um cartão de visita da imobiliária, porque na vistoria de entrada, muitas vezes dá tudo certo, mas na vistoria de saída é onde tem um BO. E geralmente esse inquilino que tem problema com essa vistoria, ele não vai sair falando bem da imobiliária ou mal do proprietário. Ao contrário, ele vai sair e falar mal da imobiliária. Não é nem da empresa de vistorias. Ele nem vai lembrar o nome do vistoriador. Mas da imobiliária, com certeza. Então, quero deixar aqui para vocês esse recado. O papel da vistoria é ser um cartão de visita. Eu tive clientes lá em Florianópolis, imobiliárias Giacomelli. O dono da imobiliária, o seu Antônio, ele tinha no lado da mesa dele uma vistoria prontinha. E quando ele ia agenciar os imóveis, ele mostrava a vistoria para os clientes dele. Ó, eu vou cuidar do teu imóvel assim.
Então eu conheço imobiliária que tinha vergonha do setor de vistoria e eu conheço imobiliária que tinha orgulho do setor de vistoria. Em qual delas vocês vão se encaixar? Tem 3 tipos de imobiliária, basicamente. As que internalizam, as que terceirizam e as que improvisam. As que internalizam, tudo certo. Elas têm lá o setor de vistorias delas com todos os desafios. Tem que recrutar, treinar, pagar, lidar com atestado, vistoriador que some, perde a chave, tem dor de barriga, por aí vai. Tem as que terceirizam. Aquelas que terceirizam, me parece que quando terceirizam bem, tem algumas vantagens aí interessantes. Elas têm a vistoria no lado de fora da imobiliária e trabalham muito com a questão da imparcialidade. Ou seja, foi um terceiro que fez a vistoria, não foi a imobiliária. Então, em algum momento, essa questão de parcialidade fica afastada da imobiliária. E a gente tem a parte dos vistoriadores, aliás, das empresas que improvisam. Então, eu conheço vários corretores de imóvel que fazem a própria vistoria. Não tem problema você fazer a sua vistoria. Às vezes, locação não é o seu foco. Você fez aquela locação porque aquele proprietário ele compra e vende os imóveis e pediu para você alugar. Tá tudo certo. Mas como você faz essa vistoria? Você se veste de tecnologia para fazer, ou você vai lá e faz um Word rapidinho com 4 fotos do imóvel e acabou? Depois não adianta dizer que as corretoras de seguros são ruins e o sinistro não cobriu. Às vezes, com a vistoria boa já dá BO, você imagina com a vistoria feita de forma improvisada. A vistoria, se ela é tua, ela vai te apresentar um risco. Tá? Por quê? Se eu tenho a vistoria internalizada na minha imobiliária, primeiro eu tenho a questão dos processos trabalhistas. Por quê? Eu conheço muita imobiliária que diz que tem o vistoriador, mas o vistoriador é um MEI. Ele é um funcionário disfarçado ali. Para ele te botar um processo trabalhista, falta só isso aqui, ó. Falta só o café dele estar muito quente. Só ele cair de moto e você não pagar os dias que ele ficou em casa. Então, tomem cuidado se vocês têm a vistoria interna, mas com o vistoriador terceirizado. Ou se vocês pagam um salário e um extrinha por fora. Isso é tudo certo para dar errado, tá bom? Os custos que vão ocorrer, vamos dizer assim, os custos eles também vão recair na imobiliária. Então, o custo de deslocamento, os custos de equipamento, custos de treinamento, tudo que envolve o custo da vistoria, ele vai recair na imobiliária. Se você tem um vistoriador e esse vistoriador sai de férias, quem que vai cobrir? Isso é uma preocupação de vocês. Tá? A credibilidade fica super em risco, porque não é nenhuma, nem 2, nem 3, nem 10 vezes que a gente já viu situações em que o inquilino fala: bom, essa vistoria está tendenciosa porque a imobiliária fez puxando o saco do proprietário. Não é verdade? Vocês nunca ouviram isso? Porque a imobiliária dizem que não, mas das que eu conheço tendem a puxar o saco do proprietário. Inquilino aparentemente tem bastante imóvel, vem faltando, então vamos estar uma favorecida nesse proprietário, tá? A responsabilidade pelos erros da vistoria, elas são suas. Se o vistoriador errou na vistoria, você que é o responsável. Lembrando, imobiliária que internaliza essa vistoria, tá? A questão da parcialidade a gente acabou de falar, e aí o conflito com o cliente. Então você vai fazer uma vistoria de saída, você não quer liberar, você não deve liberar esse inquilino porque ele não fez a pintura, porque ele não fez a faxina. O inquilino ele vai dizer: ok, vou pagar por isso, vamos supor que já está um litígio acontecendo aqui. Ou ele vai dizer: a imobiliária está me cobrando a mais, quer ganhar mais dias de aluguel, quer protelar essa locação. As duas coisas acontecem. Só que não é bom isso para vocês. Quanto mais tempo demorar essa rescisão, vocês podem perder negócios, porque não é por causa de 2, 3 dias que vocês vão ficar ricos. Mas pode ser que, pelo imóvel estar lá parado, vocês perdem mais um contrato de 30 meses, sem contar que esse inquilino ele vai sair falando mal de vocês pra caramba, tá? Então, treinar e gerenciar os vistoriadores, ele custa bem mais do que parece. Você tem que ter treinamento contínuo com o seu vistoriador. Não é pedir para ele acompanhar um vistoriador mais experiente e abandonar. Pode ser que esse mais experiente ele treine errado, porque ele também faz errado, e isso vai se perpetuando dentro da tua imobiliária. O controle de qualidade. Então, você como gestor da imobiliária, você tem que olhar periodicamente se essa vistoria está bem feita. Será que esse vistoriador colocou que a pintura é nova em vez de em bom estado? Se botar nova, o seguro paga. Se botar em bom estado, já era.
Vocês sabem disso, não sabem? Então vocês têm que conferir todas as vistorias. Uma gestão de conflitos, ou seja, lá dentro do imóvel, o vistoriador de saída fez a vistoria de saída, o inquilino não concordou, temos um conflito aqui. Quem vai gerenciar isso são vocês. Uma alta rotatividade, então fazer vistoria não é o sonho de todo mundo. Eu trabalho com vistorias há mais de 10 anos, conheço várias pessoas que trabalham. Mas não é o sonho ser vistoriador. Geralmente a profissão de vistoriador ela é transitória. A pessoa está fazendo a vistoria, mas com olho em outra coisa, com o sonho às vezes de entrar na imobiliária, de dar um outro passo. Hoje que está crescendo mais essa parte da pessoa ser um vistoriador profissional. Mas você treina durante um mês, o vistoriador sai. Você treina mais um mês, o vistoriador sai de novo. E a cada vez que esse vistoriador sai, vocês voltam aqui, ó, do começo. Não, dificilmente você vai achar um vistoriador já pronto para trabalhar. Além disso, você tem que fazer uma gestão de equipe. Se vocês fazem mais de 20, 30, 40 vistorias por mês, tem que ter uma gestão de agenda, por exemplo. Vocês vão ter que ter a determinação de rota para onde esses vistoriadores vão, quais horários, quais tipos de vistoria. Isso tudo fica dentro da imobiliária. Olha só a quantidade de coisas que vocês têm que gerenciar focando num processo de vistoria. Que, lembrem, não é o foco da empresa de vocês, tá? E aí, se você assumir as suas vistorias internas, então, eu vou passar para vocês aqui, vocês precisam dominar a fórmula da vistoria plena. Vamos supor que vocês querem passar por tudo isso. Então, eu vou passar para vocês aqui, em poucos passos, a fórmula de uma vistoria plena, para vocês conseguirem dormir assim, tranquilos com as vistorias de vocês, tá? É um beabá bem facinho, pode ser adaptável para a realidade de vocês, até porque em cada cidade, cada estado, a gente tem ali o uso de algumas palavras, alguns termos que podem variar, mas o conceito é o mesmo para todos, tá? Então a gente tem a vistoria, se constrói em duas fases, beleza? Vamos lá para elas. A primeira fase, pessoal, parece pouco, mas precisamos definir o imóvel. A gente tem que saber aonde a gente está indo fazer essa vistoria. Eu já vi casos de o vistoriador fazer a vistoria no apartamento errado. Faz a vistoria na casa da frente e tem a edícula lá atrás, mas a edícula não entra na locação. Entenderam? Então isso pode acontecer. Outro caso também. Tem o apartamento, mas não tem o hobby box, o depósito lá na garagem. Isso fica para o proprietário guardar a tralha dele lá. Aquilo entra ou não entra na locação? Entra ou não entra na vistoria? Tudo que eu vou falar para vocês aqui parece óbvio, mas tem um monte de pegadinhas, tá? Separação dos imóveis em ambientes. Então eu preciso saber quais ambientes vão ser vistoriados. Eu já vi inúmeras vistorias, por exemplo, de uma suíte sem o banheiro suíte. Uma sala sem a sacada e tem a sacada. E assim, sucessivamente, falta partes do imóvel. Então você chegou no imóvel, se você usa um aplicativo de vistorias, por exemplo, primeira coisa, separa esse imóvel em ambiente, mapeia esse imóvel. Vocês vão ver que a vistoria já vai começar a ter uma certa organização, tá? E aí, a gente vai separar, ali ficou imóveis, tá, pessoal? Mas é ambientes, tá? Leiam ambiente. Separação dos ambientes em itens. Então eu entrei na sala, eu vou vistoriar o quê? A porta, a fechadura, o piso, o rodapé, a parede, tudo, listem tudo que tem dentro desse ambiente, tá bom? E agora a gente vai para a segunda fase da nossa vistoria, que é o quê? A divisão dos itens em 5 tópicos. Anotem esses tópicos porque esses são importantes, esses são super aceitos por seguradoras, quando vão analisar o sinistro, eles começam olhando isso, tá? Que é o seguinte: nomear cada item corretamente, tá? Generalizar, pessoal, os itens, eles custam caro. Vou provar para vocês. Aqui nesse ambiente nós temos várias luminárias. Se eu só chegar e chamar de luminária, é só luminária. Mas eu posso ter luminária pendente, luminária dicróica, luminária de LED, luminária embutida, blá, blá, blá. Eu posso ter também, por exemplo, os acessórios de um banheiro. Se eu só chegar e colocar acessórios e acabou, quando nós formos fazer a vistoria de saída, que acessórios são esses? Então, um porta-papel, um porta-toalha, uma saboneteira e assim por diante. Combinado? Isso serve para tudo, tá, pessoal? Fechadura. Fechadura tetra, fechadura simples, fechadura digital. Vamos dar nomes para esses itens para a gente individualizá-los, tá? Aqui não sei se vai ficar bom para vocês verem, mas aqui está escrito, ó, tem os acessórios, mas logo embaixo está o nome de cada um. Um porta-papel,
um gancho, um porta-toalhas de bastão, uma saboneteira e por aí vai. Então dividam esses itens, tá? Depois, identificar o material do item. Aqui, pessoal, aqui a gente tem bastante problemas. Primeiro, com a pintura. Então a gente tem a pintura lá na parede, obviamente, pode ser no teto, né? Mas não tem o tipo da tinta. Uma tinta fosca, uma lata de 18 litros, vai custar uns R$800. Uma tinta fosca, aliás, uma tinta brilho, toque de seda da Souvenir vai custar R$1.500. Então vejam que a gente tem uma diferença grande. Na foto, parece tudo igual. Vamos voltar para o exemplo dos acessórios do banheiro. Um porta-toalha de metal cromado novinho, ele chega a brilhar. Ele custa R$39,90, um jogo com 5 peças. Um mesmo porta-toalhas de inox, eu já vi por 800, por 900, por R$1.000. Um assento de vaso sanitário é mais caro do que o próprio vaso sanitário, dependendo dos casos. Estão vendo como é óbvio, mas a gente tem problemas aqui? Então, saber os materiais é importante, tá? Definir o estado de cada item. Sem padrão, cada vistoria vira uma interpretação. Beleza? Aqui, pessoal, eu vou sugerir 4 tipos de estados, mas fiquem à vontade para adaptar para a nomenclatura de vocês. O que eu vou combinar aqui com vocês? Ah, Diego, o que é bom para mim pode não ser bom para ti. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Vamos para a parte objetiva. Tá? Nós vamos colocar na vistoria, nós vamos escrever no sumário da vistoria o que está sendo considerado novo, o que está sendo considerado bom, para todo mundo partir do mesmo ponto de partida. Não é uma questão de preferência pessoal, é uma questão de estar funcional ou não aquele item, tá bom? Vamos lá então. O primeiro deles, novo. Novo, pessoal, um item novo é primeiro uso. Se for uma pintura nova, é pintura nova e ponto final. Não é nova com marcas de uso. Acabou, seguro não vai pagar. Tá? Em bom estado é aquele item que ele está usado, mas sem defeitos. Tá? Esse bom estado, pessoal, ele é amplamente aceito, mas tem os seus haters, beleza? Por essa fala. O que tá bom para mim pode não tá bom para você. Mas vocês têm que colocar isso na vistoria. Foi considerado em bom estado o item que está usado, mas não apresenta defeitos. Ok? Maravilha. Aí a gente tem o estado regular. Aqui, na hora de descrever esse item, a gente acumula adjetivos negativos nele. Manchado, riscado, lascado, portas frouxas e por aí vai. Quando você tem muitas coisas negativas nessa vistoria, classifica como estado regular. E por fim, o mau estado, que não tem condições de uso, tá? Pessoal, eu estava numa palestra semana passada ou retrasada e eu vi uma advogada falando que tem que colocar que o item está em meia vida, tá? Quando ela falou isso, na minha cabeça, na hora, veio um pneu. Sabe quem já trocou pneu? Um pneu meia vida? Tomem cuidado, tá, pessoal, com as indicações. Eu sou advogado, mas tomem cuidado com advogados. Eles querem pensar lá no processo. A vistoria é para não chegar no processo. É para quando chegar lá, na hora da rescisão, a gente ter certeza que o item estava de determinado jeito e a gente não vira um processo. A vistoria, pessoal, ela é o documento mais importante da locação de vocês. Não pode ter um contrato. Pessoal, se perder o contrato, a lei do inquilinato vai dizer que temos que pagar o aluguel até o 6º dia útil, é isso, né? De cada mês, vai dizer o local, vai dizer as responsabilidades, vai falar tudo. Mas o estado do imóvel 3 anos atrás é só a vistoria que vai dizer. Não é um contrato. Não é o proprietário. Não é o inquilino. Todos vocês já escutaram essa frase. Inquilino, estou entregando o imóvel melhor do que eu peguei. Alguém não ouviu essa frase? E o proprietário fala o contrário. Estou recebendo o imóvel pior do que quando eu peguei. Não é verdade? Então, é a vistoria que vai dizer o quem está certo, tá? O quarto passo aqui, o quarto tópico, é testar o funcionamento dos itens. Nós precisamos dizer se o item está funcionando, se está funcionando parcialmente ou não funcionando. Funcionando, apertei o botão do ar-condicionado, ele ligou, gelou, tudo certo. Funcionando parcialmente, eu apertei o botão do ar-condicionado, ele gelou, mas não esquentou. Não funcionando, eu apertei o botão do ar-condicionado e ele falou, passa calor aí sozinho, ele não vai ligar. Tá bom? Então a gente tem que definir isso. Funcionando parcialmente ou não funcionando. Mas nós temos esse problema aqui, ó. Antes disso,
um exemplo de um chuveiro, tá? Então, ó, ducha eletrônica da marca Lorenzetti, completa e funcionando, afastada da parede. Olha quantas fotos a gente tem para mostrar uma ducha. Com termômetro bonitinho, tá bom? Para ver se está aquecendo ou não, porque só a foto não resolve mais. Aqui só uma foto do chuveiro. Veja, para mostrar um chuveiro, tem gente que nem tira a foto do chuveiro. E ainda por fim, vocês podem usar o aplicativo de vistoria que vai fazer isso aqui, ó. Cadê? Será que vai dar boa? Ó. Será que vai tocar o vídeo? Passou direto. Bom, aqui deveria tocar um vídeo, pessoal, mostrando o chuveiro funcionando, tá bom? Então, e esse vídeo, vocês não precisam gravar, mandar pelo WhatsApp, mandar para o inquilino e tudo mais. No próprio aplicativo de vistoria já faz isso. E lá no PDF, o teu cliente clica e o vídeo abre na mão dele. Aí, quando ele dizer para vocês que tinha vazamento e que o chuveiro não estava aquecendo, é só ele apertar o botão. Não funcionou aqui, mas no aplicativo funciona, tá? E aí, vai aparecer o vídeo funcionando. E esse vídeo serve para tudo. Serve para ar-condicionado, serve para tag, serve para controle do portão e assim sucessivamente. Então o cliente fala, já estava assim? Não estava não. Tem um vídeo agora aqui. Tá bom? Então vocês podem começar a se defender com isso. E o inquilino não vai ficar puto com isso. Desculpa, não vai ficar brabo com isso. Ele vai agradecer. Pô, que legal, realmente eu estava errado. Tá aqui, eu não conferi, problema meu. Seguindo. Mas quando não tem energia, nem água, nem gás no imóvel, como é que faz? Como é que testa? Né? Não tem como testar esses itens, mas nós temos que registrar. Quando você não testa um item, pessoal, você registra o estado físico desse imóvel, desse item. Ar-condicionado, da marca Philco, com controle, em bom estado e por aí vai. Vocês não devem colocar na vistoria que o item não foi testado por falta de energia elétrica, porque daí vocês estão dando um tiro no pé de vocês. Que uma imobiliária, cliente minha, que pedia para incluir isso. Essa imobiliária, nas vistorias de saída dela, o inquilino não queria pagar o tal do ar-condicionado porque não foi testado na vistoria de entrada. A solução para isso é voltar no imóvel quando tiver energia, só que isso gera custos, tá? Isso gera custos e talvez vocês não estejam dispostos a arcar com esse custo, né? Então aqui é o seguinte, no começo da vistoria, vocês vão registrar que o imóvel não tem energia elétrica. É o único lugar que vocês vão falar isso. Então já vai ficar implícito na vistoria que os itens eletrônicos não foram testados. Ninguém está mentindo na vistoria. Pessoal, aqui eu estou ensinando um macete para vocês, tá? Ninguém está mentindo na vistoria. Nós já falamos lá em cima, não tem energia. Dali para frente, fica a responsabilidade do inquilino testar esses itens quando a vistoria estiver ligada, aliás, a energia estiver ligada, e se ele não retornar, não contestar, considera-se os itens funcionando. Escrevam isso na vistoria. Tá? No aplicativo vocês conseguem colocar esse texto já padrão lá para isso. Com isso vocês se protegem. Olha, eu pedi para você testar, você não testou, você concordou que esse item estava funcionando, tá? E aí, o quinto é uma observação geral, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, vocês vão especificar os itens. Então, vocês vão dar a quantidade, por exemplo, de portas, de gavetas, as marcas, o material do puxador, os acessórios secundários. Vocês vão completar a descrição desse item. Então, armário aéreo de MDF com 2 portas, 3 gavetas, embutido sob medida. Então, vocês vão fazer uma vistoria completa, com nome, material, estado, funcionamento e observações gerais desse item, tá? Mas não esqueçam, vocês como gestor da imobiliária, gestor e gestora da imobiliária, é a sua responsabilidade garantir que tudo isso aconteça em todas as vistorias dos imóveis de vocês. Em todas elas, pessoal. Porque uma vistoria que vocês não guardam, não olham para isso aqui, é a certeza de um problema. Aí vocês vão ligar para a Maximiza. Poxa, não cobriu aqui o sinistro, o que vocês podem fazer por mim? Isso poderia ter sido resolvido lá no começo, com uma boa vistoria, tá? Então, recapitulando, quando você assume os vistoriadores internos da tua imobiliária, você tem que contratar e treinar esses vistoriadores constantemente, pagar os custos e os encargos trabalhistas, gerenciar as agendas e os prazos, manter o controle de qualidade, recontratar, porque tem um turnover bem alto, e arcar com erros e retrabalhos, e por aí vai. E aí fica essa pergunta. E agora, pessoal, qual que é o verdadeiro negócio da imobiliária de vocês? Vocês acham que vocês ainda devem ficar
controlando um setor de vistorias dentro da imobiliária de vocês, ou talvez a solução possa ser terceirizar esse serviço, tá? Porque, olha só, deixa eu pular isso aqui que eu acabei já falando. Foi. Ou talvez vocês devam terceirizar esse serviço. Porque, na verdade, pessoal, de quem que é a responsabilidade por fazer a vistoria do imóvel? É do inquilino? É da imobiliária? É do corretor? Alguém se arrisca? A responsabilidade por fazer a vistoria do imóvel, ela é do locador, não é da imobiliária. Além do inquilinato, ela é claríssima com isso. O locador tem que entregar, né, fornecer ao locatário, caso esse solicite, descrição minuciosa do imóvel. O que é essa descrição minuciosa do imóvel, se não a vistoria? Lá no começo está escrito, o locador é obrigado. Ah, Diego, mas no meu contrato de administração eu me obriguei a fazer a vistoria. Tudo bem, foi uma escolha sua. Mas na origem, a responsabilidade não é da imobiliária, ela é do locador, tá? Mas se a responsabilidade ela é do proprietário, a imobiliária não poderia também vender esse serviço para o proprietário? Aí alguns de vocês devem perguntar, será que o Diego errou? Será que ele não quis dizer locatário? Porque muitos de vocês cobram a vistoria do inquilino. Mas isso, pessoal, é muito ilegal. Muito ilegal. Ainda assim, eu vou ensinar para vocês vamos lá, um miguezinho, não tem palavra melhor para isso, tá? Para vocês cobrarem isso do inquilino de uma forma mais tranquila. Só que não pode, tá bom? Não pode, tá? Não pode. Vai que, né? Obrigações do locatário. Pagar pontualmente o aluguel e encargos da locação, legal ou contratualmente. Se abracem nisso aqui, ó. Pega essa palavra aqui e abraça ela. Contratualmente. Aí no contrato, você vai colocar que a responsabilidade por pagar a vistoria é do inquilino. Diego, mas é ilegal mesmo assim. Calma, gafanhoto. O que nós vamos botar no contrato também? Nós vamos botar que, por convenção, nós vamos contratar uma empresa terceira e imparcial, e aí o inquilino concorda em pagar por essa empresa terceira e imparcial. Tá bom? Vai dar certo? 100% não. Se for a jurídico, vocês vão perder. Mas pode ser que aqui o inquilino fique um pouco mais convencido, tá? Mas, pessoal, vocês não podem cobrar vistoria do inquilino. Eu já fiz vistoria em Goiânia, eu sei que vocês cobram. A maioria cobra. Em Curitiba é assim, em Brasília é assim, Florianópolis não é assim. Florianópolis, a imobiliária paga do bolso dela a vistoria, tá? Aqui eu trouxe um artigo, depois eu mando esse material para vocês, que explica que a prática ela é ilegal. Tanto a vistoria de entrada, quanto a vistoria de saída. Esse artigo está lá no Jus Brasil, depois vai estar aqui, a gente vai liberar esse material para vocês. Mas não pode, tá, pessoal? Vocês podem, vocês não devem, mas vocês cobram, né? Mas esse é o recado, tá? Então a dica seria cobrar essa vistoria do locador. E agora a gente vai entrar na parte da imobiliária que terceiriza. Existem alguns desafios da terceirização, né? Ou seja, encontrar empresas que realmente são dedicadas à vistoria. Às vezes vocês ficam reféns de algumas empresas de vistoria, né? No mercado todo mundo conhece a rede de vistorias, tem a Houseful e tem algumas outras, mas assim, a nível Brasil vão ter essas duas. Saibam que aqui em Goiânia, na cidade de vocês têm empresas maravilhosas de vistoria, só que vocês muitas vezes não conhecem. E aí a gente pode ajudá-los nesse ponto também. Comparar preço e qualidade. Então vocês não precisam ficar refém de uma única empresa. Existem várias empresas e você fala, olha, hoje eu não gostei da tua, eu vou fechar com a outra. A agenda com atendimento rápido, porque a partir do momento que você lança uma vistoria para uma empresa de vistorias, passa a ser responsabilidade dela executar aquela vistoria. Então ela vai buscar um vistoriador, ela vai garantir que aquela vistoria seja realizada. Não passa a ser um problema de vocês. Poxa, eu tenho que arrumar um vistoriador para fazer essa vistoria. Vocês não precisam mais. Basta vocês entrarem numa plataforma, digitarem lá o endereço do imóvel e vai chegar para vocês uma listagem de vistoriadores para poder atender você. Vocês não precisam mais ficar refém de uma única empresa. E todos aqueles custos anteriores, a empresa de vistorias é responsável, não mais vocês, tá bom? Aí os custos e os serviços terceirizados, a empresa de vistorias que ela vai assumir. Então, as vantagens de vocês terceirizarem é evitar todos esses problemas aqui, ó. Contratar, treinar, pagar, gerenciar a agenda, gerenciar a qualidade e recontratar, arcar com os custos de eventuais erros de vistoria, porque
Quando rolar um erro de vistoria, quem paga é a empresa de vistorias, não são vocês. Teoricamente, é assim que funciona. Tem empresa pequena que não paga? Tem. Só que daí tem que ter uma seleção dessas empresas também. Mas isso deixa de estar dentro da empresa de vocês e passa para um terceiro, ok? Imparcialidade na execução das vistorias, ou seja, o inquilino não tem mais como dizer que a vistoria foi feita por vocês. Não, inclusive tem a logo aqui da empresa de vistorias. Não foi eu que fiz, foi um terceiro contratado por nós, você pagou por essa vistoria, está imparcial. Você não gostou, tem algum ponto, contesta a vistoria. E aí vocês dão a oportunidade desse inquilino contestar a vistoria, entra-se num acordo sobre o que está na vistoria, se assina e todo mundo se encontra lá na vistoria de saída, tá? A gestão de conflitos, então, a imobiliária e o inquilino resolvem com o terceirizado. Aqui a gente quer mudar um paradigma com vocês. Geralmente é o quê? É a imobiliária e o vistoriador contra o inquilino. Agora não. A imobiliária vem para o lado do inquilino contra a empresa de vistorias e contra o locador. Lembra que é o locador que é o responsável pela vistoria? Então você vai garantir para o seu inquilino que a vistoria foi feita por... Foi feita por um terceiro. Vocês vão dizer, olha, me abraça aqui, inquilino. Realmente a empresa está se pesando a mão, mas ela está sendo imparcial. Não sou eu, é a empresa de vistorias. Vamos resolver juntos aqui esse imbróglio. Isso tudo para evitar que esse inquilino saia falando mal de vocês. Porque no Reclame Aqui, no Google e por aí vai, para reclamar ou para elogiar, não é o proprietário que vai lá no Reclame Aqui elogiar ou no Google elogiar vocês. Geralmente é o inquilino, mas para bater também é o inquilino. O que o proprietário, quando está insatisfeito com vocês, o que ele faz? Ele tira o imóvel de administração, ele não está nem aí para o Google. Então, vamos começar a pensar se realmente a gente tem que puxar bem o saco desse proprietário. Lá em Floripa a gente fala assim, tá, pessoal? Não sei aqui, favorecer este proprietário. Ou talvez a gente tenha que olhar com mais carinho para esse inquilino também. Pensem nisso, ok? Aqui eu trouxe um direcional para vocês, que para vocês verem se vale a pena vocês terceirizarem ou não, tá? Então até 20 vistorias por mês, vocês devem terceirizar essa vistoria. Porque um vistoriador, na minha época de vistoriador, o nosso vistoriador high performance, assim, aquele top, ele fazia 80 vistorias por mês. Os médios, 60. Então dava de umas 3 vistorias por dia. 20 vistorias uma pessoa, ele vai ficar metade do mês dele ocioso. Vocês estão jogando dinheiro fora. Tá? Ah, mas essa pessoa faz outras coisas dentro da imobiliária. Aí a gente está improvisando. Estão pegando a pessoa da manutenção para fazer vistoria. Tá? Tomem cuidado com isso. De 20 a 40 vistorias, aí eu posso terceirizar, mas também posso internalizar, porque aqui eu já consigo ter uma agenda completa no mês inteiro para esse vistoriador não ficar ocioso. A mesma forma do 40 a 80 vistorias, mas aqui você já vai precisar de 2 vistoriadores. Por quê? Pode dar conflito de agenda. Uma vistoria de entrada na mesma hora da vistoria de saída. 2 vistorias de saída no mesmo horário. Então, você já tem que ter 2 vistoriadores, um gestor de agenda, e esse cara da agenda vai gerir a qualidade também, tá? E aí, por fim, mais de 80 vistorias, terceiriza, pessoal. Se você faz... aqui é para ajudar vocês, mas eu, dono de imobiliária, terceirizaria sempre, tá? Porque se faltar um vistoriador, tem empresa de vistorias que tem mais de 100 vistoriadores, pessoal. Vocês não precisam se preocupar com isso. Lá na plataforma que a gente ajuda vocês com isso, faltou um vistoriador, pede de novo, vai ter mais 5 lá, 6 empresas de vistoria para poder atender vocês. Então, eu nunca internalizaria, mas fica a critério de vocês, tá? Vamos aqui que, meu Deus, está acabando o tempo. Vamos lá. Aí aqui, pessoal, é para a gente quebrar esse paradigma, tá? Essa lógica que a vistoria é responsabilidade da imobiliária ou de que ela está sempre favorecendo o locador. Eu sempre ouço falar que sobram inquilinos e faltam imóveis. Por isso, nós vamos dar uma apertada no inquilino, porque se ele não quiser, tem mais um monte para alugar aquele imóvel. Mas se o proprietário sair da minha imobiliária, eu perdi um ativo. Mas a gente poderia quebrar isso com o inquilino. Talvez vocês podem continuar por baixo dos panos, favorecendo esse proprietário, mas ajeitem o discurso com o inquilino. Olha, nós estamos terceirizando, é uma vistoria imparcial. Se está sendo cobrado isso de você, é porque a empresa de vistoria, é porque o locador impôs isso. Não sou eu, imobiliária. E aí a gente tenta resolver de uma forma. Usa-se muito a vistoria, pessoal, como um meio de prova no processo jurídico. Eu sou advogado e eu odeio o processo. Eu odeio advogado, na verdade.
A gente não precisa não precisa litigar tudo. A gente não precisa tudo virar processo. A gente tem que usar os documentos da melhor forma possível para evitar que se chegue nesse processo. Está tudo na mão de vocês. Vocês podem reduzir muito os litígios, as brigas, as demoras que tem relacionados à vistoria. Aí você vai retirar esse conflito de dentro da imobiliária e você vai atuar no ladinho ali do locatário. Olha, eu sou teu brother aqui. A empresa de vistoria que é malvada, não o contrário. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, fica a pergunta. Eu nem vou falar do vistoriador da empresa da imobiliária que improvisa. Eu vou só deixar a pergunta no ar para vocês. Vocês querem ser aquela imobiliária que faz a vistoria por conta própria? Tá ótimo, perfeito. Só tomem cuidado com aqueles tópicos que eu passei para vocês. Vocês querem ser a imobiliária que terceiriza? Maravilhoso. Vocês vão tirar uma baita dor de cabeça, principalmente se a empresa de vistorias for parceira de vocês e entender do negócio de vocês. Agora, se vocês forem a imobiliária que improvisa, desculpa pessoal, vocês não vão ter um bom sono lidando com vistorias. Tá? Vocês vão ter um locatário reclamando que está pagando. Olha só, para a gente finalizar. Uma vistoria de saída deu errado. Tá? Vistoria de saída deu errado. Aí é feita uma nova vistoria de saída. O inquilino falou, deixa que eu arrumo, deixa que eu pinto, deixa que eu limpo o imóvel. Passou-se ali 5, 6 dias. Aí você volta lá no imóvel e não ficou bom. Aí você pede para o inquilino fazer de novo. Esse imóvel está parado por 10, por 15 dias. Isso vai gerando dias de locação para o inquilino pagar. Eu passei aqui, o nosso colega advogado estava falando sobre enquanto o imóvel está em reforma, vocês não podem cobrar o aluguel do inquilino, tudo bem? Aí a chave fica na imobiliária. Agora, quem é que vai explicar para o proprietário que o imóvel dele está parado porque o inquilino não concorda com uma vistoria de saída, mas eu também não posso cobrar o aluguel dele? Vocês acham mesmo, do fundo do coração de vocês, que o proprietário vai dizer, tá bom, deixa esses 15 dias aí que eu pago? Ou é a imobiliária que vai ter que pagar as vistorias para não perder esse proprietário? E pior, pessoal, pode acontecer de vocês, além de terem que pagar esses dias de aluguel, vocês terem que pagar, por exemplo, a pintura do imóvel, a faxina do imóvel, um reparo do imóvel. Quem nunca pagou algo de manutenção para um proprietário por conta de uma vistoria de saída, ainda não é adulto nesse meio de locação. Vocês sabem que às vezes tem que pagar coisas para o proprietário para manter o imóvel. Isso acontece aqui? Acontece, né? Para manter aquele... Aí às vezes você ganhou no ano inteiro o primeiro aluguel mais 10%, então deu lá, sei lá, 3, 4 mil reais de comissão, quando muito, para no final você pagar uma pintura, uma faxina por um erro de vistorias que custou 5, 6 mil reais. Então você trabalhou, agradou o proprietário, mais ou menos, e ainda teve um baita prejuízo com esse imóvel, tá? Então o recado é esse, pessoal. Tratem a vistoria com carinho. A vistoria não é mais um simples papel feito por qualquer pessoa. Hoje existem aplicativos de vistoria que usam inteligência artificial. Você tira foto desse ambiente inteiro aqui, você aperta um botão e ele descreve tudo para você. Digo, eu não gosto de fazer vistoria, demora muito. Você abre o microfone, começa a falar e o aplicativo digita para você. Olha só que massa. Diego, eu tenho que fazer manualmente a vistoria comparativa para mostrar para o meu jurídico, para mandar lá para a seguradora. O aplicativo faz isso para vocês. Ele traz as fotos, você coloca a foto de saída no lado e sai um PDF. E assim, pessoal, vocês viram que eu estou falando a palavra aplicativo. Eu não estou falando o nome do meu aplicativo. Porque a minha ideia aqui não é fazer propaganda do meu aplicativo. Vários aplicativos fazem isso. A ideia é incutir na cabeça de vocês para vocês olharem com mais carinho para essa parte de vistorias. Eu duvido que, assim, se vocês forem em 10 eventos de imobiliária, eu duvido que esses 10 eventos vão falar sobre vistoria. Não se fala. Fala-se sobre tendências que nunca ninguém vai seguir, né? Todo mundo tira foto lá do painel para nunca mais ver aquela foto, não é verdade? Mas o que dói dentro da imobiliária é a vistoria. Por que não se fala de vistoria, Diego? Porque não é fashion. Não é legal falar de vistoria. Não é uma coisa bonita falar de vistoria. Não é verdade? Pode falar, pessoal, não vou ficar chateado. Eu sou um historiador, mas eu sei disso. Não é uma coisa fashion, não é uma coisa que vende, não é uma coisa que escala.
mas dói pra caramba. Dói muito. Uma vistoria, pessoal, pode arruinar a imagem de vocês no mercado. Às vezes, se você erra, um proprietário, ele tem 50 imóveis na carteira com vocês. Se você der ruim numa vistoria de uma salinha comercial dele, você acha que ele vai tirar da carteira de vocês só essa salinha comercial? Ou ele vai tirar os 50 imóveis? Então, pessoal, a vistoria é muito mais do que aqueles 100, do que aqueles R$ 200 que vocês pensam que estão economizando. É muito mais do que mandar uma pessoa qualquer fazer a vistoria. Ela pode ser o sucesso, o legado da imobiliária de vocês aí pelos dias que passam nesse meio de locação. Tudo passa, mas a gente sempre vai precisar de uma vistoria bem feita. Muito obrigado. Valeu, pessoal.